Bom dia a todos do canal A Open Enfermagem. O tema da nossa aula de hoje é sobre distúrbio do volume de líquido. Especificamente, hoje nós vamos abordar, na continuação da nossa aula 2, nós vamos abordar sobre a hipervolemia, especificamente sobre o tratamento clínico da hipervolemia. E se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dê um like e compartilhe aí nosso vídeo na rede social. Então, vamos abordar especificamente agora sobre o tratamento clínico da hipervolemia. Então, iniciando aqui sobre o tratamento clínico da hipervolemia, então, o controle da hipervolemia é direcionado para a etiologia, ou seja, a doença de base, ou seja, o que está causando a hipervolemia, que está principalmente causando a retenção de líquido e eletrólitos. O que pode causar a retenção de líquidos e eletrólitos tem que ser tratado. Nós falamos nas manifestações clínicas, na fisiopatologia, detalhamos mais sobre a hipervolemia. Agora nós estamos abordando aqui sobre o tratamento da hipervolemia. Para você tratar a hipervolemia, você tem que tratar a doença de base. O que está causando a hipervolemia? O que pode causar a hipervolemia? O que pode causar é a sobrecarga de líquido, que eu já expliquei anteriormente, a função diminuída dos mecanismos homeostáticos do organismo também pode vir causar a hipervolemia. E eu enfatizei também o que pode vir causar a hipervolemia é a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal, cirrose hepática, o consumo de sal em excesso, como no caso o consumo de alimentos que contêm bastante sódio, como calabresa, conserva, e a alimentação mesmo que contém muito sal. Pode vir causar também a hipervolemia sais de sódio. Quais são esses sais de sódio? São as soluções hidroeletrolíticas, isotônicas, como no caso o cloreto de sódio, tá certo? Cloreto de sódio que nós chamamos de soro fisiológico. São soluções, são sais de sódio e quando administrado em excesso, tá? Pode vir causar a hipervolemia. Então, o controle dessas manifestações clínicas, elas têm que ser direcionadas à etiologia que eu acabei de falar, que nós chamamos de doença de base, tá certo? Então, o primeiro tratamento, agora que a gente sabe que a gente tem que direcionar o tratamento da hipervolemia à doença de base, então vamos iniciar esse tratamento. Quanto à retenção de líquidos, está relacionado com a administração excessiva de líquidos que são portadores de sódio, a interrupção da infusão pode ser tudo o que seja necessário. Ou seja, quando a administração excessiva de líquido que contém bastante sódio, como no caso o soro fisiológico 0,9%, se está administrando ele em grande quantidade, então para você controlar a hipervolemia só basta você interromper a infusão dessa solução, tá? É a única coisa que se deve fazer nesse momento, nesse tipo de situação. O tratamento sintomático consiste também em administrar também diuréticos. Quais são os diuréticos? Podemos citar aqui para vocês, como no caso, o mais famoso de todos é a furosemida, tá certo? Restrição também de líquidos. Se tem hipervolemia, o paciente tem que ter, nesse caso, para controlar a hipervolemia, tem que ter uma restrição de líquido e também restrição de sódio. Tá? Você orienta o paciente para evitar a ingestão em excesso de líquidos e também, principalmente, soluções que contenham sódio, tá certo? Então, é um dos tratamentos. Então, o tratamento sintomático consiste em administrar diuréticos e restringir os líquidos e sódio. Então, se o paciente está apresentando uma hipervolemia, o que vai ser administrado, se o médico prescrever? Diuréticos, como no caso, quando o paciente está anasarcado, está hipervolêmico, está internado em um hospital, o médico prescreve geralmente aí a furosemida, justamente para o paciente controlar mais esse líquido que está expandido isotonicamente o meio extracelular, tá certo? Outra conduta que é realizada também
no meio intra-hospitalar e pode ser realizado também no caso da restrição de líquido. Se a pessoa está retendo muito líquido, a restrição de líquidos e sódios também é orientado para o paciente para poder controlar aí, nesse caso, a hipervolemia. Outro tratamento para hipervolemia é, no caso, a prescrição de diuréticos. Se a restrição de sódio isolada é insuficiente para reduzir o edema ao inibir a reabsorção de sódio e água pelo rins, nesse caso, só é prescrito o diurético se a restrição de sódio isolada for insuficiente para reduzir, assim, o edema do paciente. Ou seja, você orienta o paciente, faz a prescrição de enfermagem, o médico faz a prescrição médica também para restrição de sódio e de repente não controla esse edema. Nesse caso aí, o médico vai lançar mão da prescrição de diurético, porque a restrição de sódio não conseguiu controlar o edema. Nesse caso, a escolha do diurético leva em consideração 3 fatores principais. Leva em consideração a gravidade do estado hipervolêmico do paciente, porque leva em consideração a gravidade do estado do paciente. Se a restrição de sódio não é suficiente para controlar esse edema, então ele vai lançar mão aí do diurético. Então leva em consideração a escolha do diurético, nesse caso, a gravidade do estado do paciente. Outro fator também que na escolha do diurético leva em consideração o grau de comprometimento da função renal. Se a função renal está comprometida, ou seja, se o rins está apresentando uma insuficiência renal, então está retendo líquido, consequentemente, é um dos fatores que leva em consideração a escolha do diurético. Além disso, outro fator também que leva à escolha do diurético é a potência do diurético, o tipo de diurético que será escolhido naquele momento para ser prescrito para diminuir assim a hipervolemia ou controlar ou manter o corpo em homeostasia, tá certo? Esse é um dos tratamentos e também como você deve, o médico usa artifícios, né, para a escolha de um diurético adequado para controlar a hipervolemia. Falando em diuréticos, um dos diuréticos que o médico lança mão para tratar o paciente que apresenta hipervolemia são os diuréticos tiazídicos, que são prescritos para hipervolemia branda a moderada, como no caso, um dos diuréticos tiazídicos, a hidroclorotiazida. No caso da hidroclorotiazida, são diuréticos que bloqueiam a reabsorção de sódio no túbulo distal. A nível dos túbulos distal, acontece uma reabsorção dos túbulos distal em aproximadamente 5 a 10% de sódio. Então, a hidroclorotiazida vai agir assim diretamente nos túbulos distal na reabsorção de sódio, ou seja, vai bloquear a reabsorção de sódio a nível dos túbulos distal. Então, a hidroclorotiazida então, é usada apenas na hipervolemia branda a moderada. A hipervolemia grave é usado outro tipo de diurético. Outros tipos de diuréticos que são usados nos casos de hipervolemia grave, como no caso dos diuréticos de alça, que são prescritos para hipervolemia grave, como no caso a furosemida. No caso, eu posso citar outros diuréticos de alça, além da furosemida, nós temos a bumetanida e também a tosemida. Além disso, o mecanismo desses diuréticos que são utilizados na hipervolemia grave são a perda de sódio e água, nesse caso quando eles são administrados, principalmente porque esses diuréticos bloqueiam a reabsorção de sódio no ramo ascendente da alça de Ehlers, sendo que a nível da alça de Ehlers, em uma condição normal, ocorre uma absorção de 20 a 30% de sódio a nível da alça de Ehlers. Então, esses diuréticos, principalmente a furosemida e outros que eu citei aqui, acontece nesse caso o mecanismo de ação que bloqueiam a reabsorção de sódio no ramo ascendente da alça de Ehlers. Esse é o principal mecanismo de ação da furosemida, que são usados principalmente na hipervolemia grave. Os diuréticos que são usados na hipervolemia
eles podem causar também alguns distúrbios. Os distúrbios eletrolíticos podem resultar de efeito dos diuréticos que eu acabei de citar para vocês, como no caso a hipopotassemia, que pode acontecer com todos os diuréticos, à exceção aqueles que trabalham no túbulo distal final dos néfros, como no caso um dos diuréticos que trabalham no túbulo distal final dos néfros são as espironolactona, que não causam a hipopotassemia. Além disso, a hipopotassemia ocorre com a diurese devido à liberação aumentada de ADH, que nós chamamos de hormônio antidiurético, secundário à redução do volume circulante. Então, os diuréticos são usados para hipervolemia, tá certo? Mas alguns deles podem vir causar hipopotassemia. Alguns diuréticos que não causam a hipopotassemia, que pode ser usado sem se preocupar que possa vir causar a hipopotassemia, é a espironolactona. Ou seja, se o paciente apresenta já um déficit de potássio, você não vai lançar mão de diuréticos que atuam na alça de L, porque o paciente pode vir apresentar agravar a situação dele de hipopotassemia. Nesse caso, é prescrito a espironolactona, que não vai causar a hipopotassemia, tá certo, pessoal? Outro eletrólito que sofre bastante com a administração de diuréticos e também tiazídicos são que os níveis diminuídos de magnésio ocorrem com a administração de diuréticos de alça e também de tiazídicos, devido à reabsorção diminuída e à excreção aumentada de magnésio pelo rins. Estão ouvindo, pessoal? Então, os diuréticos de alça e tiazídicos aumentam a excreção de magnésio e diminui assim a reabsorção desse eletrólito pelo rins. Então tem que ter muito cuidado, tem que monitorar o magnésio quando se administra aí, nesse caso, esses diuréticos que eu acabei de citar para vocês, tá? Os níveis altos também de ácido úrico, que nós chamamos de hiperuricemia, também podem acontecer a partir da reabsorção aumentada e a excreção diminuída de ácido úrico pelo rins. Ou seja, vai acontecer o quê? Uma reabsorção aumentada e a excreção diminuída de ácido úrico pelo rins. Consequentemente, o organismo vai reter mais ácido úrico, que nós chamamos aí de hiperuricemia, nesse caso, tá certo? Então tem que ter muito cuidado nesse caso aí, quanto ao ácido úrico, tem que ser monitorado também durante o tratamento do paciente que apresenta hipervolemia, tá certo? Durante o tratamento clínico de pacientes que apresentam hipervolemia, nós temos que ter muito cuidado, porque o paciente pode vir apresentar azotemia, que pode acontecer com a hipervolemia quando a ureia e a creatinina não são excretadas devido à perfusão diminuída pelo rins e à excreção diminuída dos resíduos. Ou seja, o paciente começa a apresentar aí, no caso de uma insuficiência renal, onde a ureia e a creatinina elas não são excretadas, então vai aumentar a concentração dela ali. Isso está significando a nível laboratorial, quando a ureia e creatinina se elevam bastante, chamamos de insuficiência renal nesse caso. Então, a azotemia, o que é? A azotemia é o nível aumentado de nitrogênio no sangue. Então, vai aumentar, nesse caso aí, o nível de nitrogênio a nível sérico, tá certo? Que nós vamos ter um quadro clínico, o paciente começa a apresentar azotemia. Mas tudo isso é em consequência de uma insuficiência renal, que vai ser monitorado a nível laboratorial a ureia e a creatinina, onde vão ser identificados a ureia elevada e a creatinina também elevada. Então, consequentemente, aí o rins está apresentando uma insuficiência renal e a retenção de líquido está acontecendo, que nós chamamos de hipervolemia nesse caso. O paciente tem uma insuficiência renal e o líquido começa a ser retido, tá certo? Então, além disso, quando a função renal está comprometida, que os agentes farmacológicos também não podem agir de maneira eficiente, a hemodiálise ou diálise peritoneal pode ser usado. Por exemplo,
Restrição de líquido para diminuir a hipervolemia, não deu certo. O médico lança a mão dos medicamentos, dos diuréticos, tá certo? Não deu certo também. Então, para controlar e para manter a hemodinâmica no corpo, no organismo, para retirar aquele excesso de eletrólitos que tem no organismo, que não tem que ter apenas uma certa quantidade, o médico lança a mão ou prescreve aqui a hemodiálise ou diálise peritoneal para ser usado nesse caso para manter o organismo hemodinamicamente e hemostaticamente controlado, tá certo? Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo ou tiver alguma dúvida sobre ele, ou você pode dar sugestão aqui mesmo nesse canal, então basta você deixar no seu comentário também. Se tiver alguma dúvida, deixe também no seu comentário o que você não compreendeu, que a gente vai tentar responder para você. E se você gosta desse conteúdo, quer fortalecer mais ainda esse canal, você pode se inscrever. Basta apertar no botãozinho vermelho aqui onde está escrito inscreva-se, ative o sino, dê um like, compartilhe nosso vídeo na rede social e ficamos por aqui. E fique com Deus, até o próximo vídeo.